Olá, meu nome é Priscila Praud, eu sou psicóloga, psiconauta e hoje eu vou falar sobre psicoterapia assistida com psicodélicos e por que isso é tão revolucionário para a área de saúde mental. Nos últimos anos, a gente tem visto um crescente interesse da mídia em relação aos psicodélicos. Não só da mídia, mas também de profissionais da saúde e de pessoas que estão buscando alternativas de tratamento para si mesmas. Esse interesse todo em relação aos psicodélicos está acontecendo principalmente por causa do renascimento da ciência psicodélica. Como muitos sabem, várias dessas substâncias foram proibidas nos anos 60 e isso paralisou uma série de pesquisas que estavam sendo feitas naquela época, principalmente com LSD e com psilocibina. E agora o interesse está voltando, estão voltando a ter pesquisas nessa área, pesquisas muito sérias, com resultados muito bons. E está vindo uma ótima hora, porque a gente realmente está passando por uma crise na saúde mental. A gente vive numa sociedade muito adoecedora, por vários motivos diferentes, e a gente vê aumentando mesmo os casos de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático, de dependência química. O número de tentativas de suicídio, o número de suicídios consumados tem aumentado muito. E nesse cenário, nós profissionais da saúde estamos tendo muita dificuldade de ajudar esses pacientes de uma maneira efetiva. Para vocês terem uma ideia, cerca de 30 a 40% das pessoas com depressão na América Latina não respondem aos tratamentos psiquiátricos convencionais. E isso é chamado de depressão resistente. Isso leva a um questionamento muito importante. Será que é a depressão, que é uma doença muito resistente e difícil de tratar? Ou será que somos nós, profissionais da saúde, que com os instrumentos que a gente tem, farmacológicos e teóricos, não estamos dando conta de tratar devidamente esse adoecimento? E o que as pesquisas psicodélicas estão trazendo é justamente uma alternativa eficaz que pode ajudar muito a gente a ajudar essas pessoas. Bom, pode-se dizer que as pesquisas psicodélicas ainda estão em um começo. A maioria das pesquisas é feita com poucos sujeitos, mas os resultados são estatisticamente bem relevantes e talvez o mais importante, o relato dessas pessoas é impressionante. Para dar um exemplo, eu posso citar as pesquisas com MDMA para tratamento de estresse pós-traumático, que são hoje talvez as que a gente tenha mais dados, que tenham pesquisas maiores e mais dados construídos. 2/3 dos pacientes se curaram. E é importante dizer que esses pacientes com estresse pós-traumático que se submeteram a essa pesquisa com MDMA já tinham um histórico de tentar outras abordagens, às vezes por anos ou décadas até, e não respondiam bem. Então eram pessoas que eram consideradas resistentes ao tratamento convencional. E 2/3 dessas pessoas se curaram. E aí 1/3 que sobrou, o que aconteceu? Bom, eles não se curaram completamente, mas eles todos melhoraram. Então, 2/3 de cura e 1/3 de melhora. Isso é muito significativo e a gente tem que entender também que os estudos eles são bem limitados, no sentido de tempo, no sentido de número de sessões, e que na prática, às vezes, esse 1/3 que não se curou, mas melhorou, se puder continuar por mais tempo esse processo psicoterapêutico, fazer talvez mais algumas intervenções com MDMA, talvez essas pessoas possam sim melhorar ainda mais significativamente e talvez até se curarem. Tá bom, mas o que é a psicoterapia assistida com psicodélicos? Como é que ela funciona? Por que ela é diferente da abordagem convencional? Resumindo bastante, é um processo psicoterapêutico, a princípio sem uma linha definida, então poderia ser psicanálise, comportamental, transpessoal. Em algum momento dessa psicoterapia, existe uma ou poucas intervenções farmacológicas. E essas intervenções farmacológicas, elas são feitas com psicodélicos e elas são assistidas. A pessoa não leva o psicodélico para casa e toma sozinha. E essa intervenção farmacológica, ela é feita com o intuito de catalisar esse processo terapêutico. Então, como é que funciona? Primeiro, você tem uma etapa de preparo. Então, a pessoa já está lá fazendo sua psicoterapia, em algum momento ela começa a se preparar para
a experiência. Vai trabalhar com os terapeutas os medos que ela tem, as expectativas. E no dia da experiência, os psicoterapeutas preparam ali um ambiente acolhedor, seguro e, obviamente, sem julgamentos, para que a pessoa possa se entregar completamente à experiência. Então, tem ali uma música, ambiente, que favorece a introspecção. A pessoa coloca vendas nos olhos para realmente não se distrair muito com o mundo externo, para ela realmente se concentrar no mundo interno. E aí todo tipo de estímulo acolhedor, assim, uma luz um pouco mais agradável, cheiros, incenso ou aromatizadores, né, óleos essenciais, enfim. E nesse momento as pessoas são encorajadas a não falar, a não tentar explicar nada para os terapeutas, a não tentar racionalizar muito, a simplesmente se entregar à experiência. Isso é uma pequena diferença com o MDMA, que não é um psicodélico clássico. Ele é uma substância chamada empatógena e durante a sessão com MD acontece de fato uma sessão psicoterapêutica, né, assim, conversando com os terapeutas, mas isso é uma história um pouquinho diferente. Depois eu posso fazer um vídeo falando só sobre a psicoterapia assistida com MDMA, que tem várias particularidades. Mas voltando aos psicodélicos clássicos, como que é essa experiência? Obviamente, essa experiência vai ser diferente para cada pessoa, mas a gente consegue perceber alguns padrões. O primeiro deles é uma vivência muito intensa de tudo, de ideias, de sentimentos, de sensações físicas. Você fica realmente imerso naquele sentimento, seja ele bom ou seja ruim. Acho que só quem já viveu consegue entender o que eu tô falando. Também é muito comum que surjam memórias na consciência, memórias às vezes que a pessoa nem sabia que estava por ali. Pode emergir também muitos conteúdos inconscientes, muitas questões reprimidas. Isso pode gerar uma experiência muito catártica, né? Então, principalmente dependendo ali do trauma que a pessoa tem ou do conteúdo que ela tem reprimido, isso pode vir de uma maneira muito forte. Por isso que é muito importante que essa pessoa seja bem assistida, que ela esteja com profissionais que realmente saibam o que fazer, caso isso aconteça. E a gente tem também um tipo de experiência chamada experiência mística ou experiência de pico, que é extremamente interessante e os pesquisadores têm relacionado esse tipo de experiência com uma predição de melhora. O que isso significa? Bom, nem todas as pessoas que melhoraram tiveram experiências místicas ou de pico, mas todas as pessoas que tiveram esse tipo de experiência melhoraram. E algumas pessoas podem estranhar, né, o que é experiência mística. Bom, não necessariamente é uma experiência religiosa, mas pode ser. Então, se a pessoa que está tomando o psicodélico, ela é uma pessoa religiosa, ela tem uma intimidade com aqueles símbolos de uma determinada religião, é muito provável que essa experiência de pico venha para ela na forma desses símbolos, que ela já está acostumada, que já fazem parte ali do entendimento de mundo dessa pessoa. Mas se for, por exemplo, uma pessoa ateia, ela pode também ter uma experiência de pico, uma experiência mística, mas no caso, os símbolos que a psique dela vai manifestar são outros. Isso vai realmente variar segundo a simbologia de cada um. Mas o que essas experiências têm em comum é que elas marcam profundamente a subjetividade das pessoas, marcam profundamente a percepção que essas pessoas têm sobre si mesmas, sobre sua relação com os outros, sua relação com o mundo. Isso realmente é muito transformador. Se isso está inserido em um processo psicoterapêutico com essa intenção de mudança, é uma experiência extremamente poderosa. Bom, e depois dessa experiência, você tem a fase de integração, que é o momento que a pessoa vai trabalhar tudo o que ela vivenciou durante essa experiência. Então, vai trabalhar os sentimentos, as memórias, todos os conteúdos que vieram à tona, os insights que essa pessoa teve. E esse é um momento extremamente importante para poder, de fato, incorporar esses aprendizados e esses insights no dia a dia. Porque realmente não adianta você apenas ter uma experiência significativa com muitos insights. Se você não trabalhar em cima disso, se você não incorporar isso no seu dia a dia, se você não exercitar todo esse aprendizado, a chance dele se perder, ou de grande parte dele se perder, é enorme. Então, é por isso que o processo de integração
é muito importante. E é isso que faz os efeitos serem tão duradouros. É por isso que, mesmo depois de meses que a substância já saiu do corpo da pessoa, aquela mudança fica. Porque ela é uma mudança realmente subjetiva, uma mudança interna. Não é apenas uma mudança farmacológica, embora ela seja facilitada por uma substância. E esse é um ponto extremamente importante e realmente envolve uma mudança paradigmática na área da saúde. A gente sai de uma ideia de correção química diária para suprir uma disfunção cerebral, uma disfunção química no seu cérebro, e passa para uma ideia de induzir uma experiência significativa que vai ser trabalhada de uma maneira construtiva dentro de um processo psicoterapêutico para causar mudanças a curto, médio e longo prazo. E é importante a gente entender quais são os elementos que levam a essa indução de experiência, que são set, setting e substância. Todo o contexto psicoterapêutico vai induzir de alguma maneira a experiência que a pessoa vai ter com essa substância. Todo o preparo, tudo que a pessoa trabalhou antes durante o processo psicoterapêutico, as intenções dessa pessoa, o ambiente no qual essa experiência se dá, esse cuidado de construir um ambiente seguro, acolhedor, tudo isso vai influenciar a experiência dessa pessoa e vai direcionar essa experiência para realmente resultados psicoterapêuticos, porque os psicodélicos podem ser usados em vários contextos diferentes. Ele pode ser usado num contexto religioso, pode ser usado num contexto psiconáutico e pode ser usado em um contexto psicoterapêutico. Cada um desses contextos vai induzir a experiência de uma maneira diferente. O que não quer dizer que os outros contextos estejam errados, mas é muito diferente. E eu imagino que deva ter alguém se perguntando, tá, mas isso é seguro? E eu devo dizer que é mais seguro do que os remédios psiquiátricos tradicionais. Você pode até achar que eu estou sendo ousada nessa afirmação, mas eu vou explicar por quê. Bom, em primeiro lugar, não é um remédio de uso contínuo. É um remédio que a pessoa toma pouquíssimas vezes durante a vida. Por exemplo, com psilocibina, isso varia entre uma administração e 2 durante um processo terapêutico. MDMA entre 1 e 3. E além disso, a administração ela é feita com acompanhamento profissional, do início ao fim. Então, durante todo o período de efeito, a pessoa está num ambiente seguro, com acompanhamento profissional, e a chance de dar errado é realmente muito pequena. Os psicodélicos causam muito pouco efeito colateral. A psilocibina, por exemplo, causa uma dor de cabeça no dia seguinte, no máximo. E aí você toma um analgésico, acabou. O MDMA tem uns riscos a mais, mas se você está sendo assistido num ambiente profissional, você não tem riscos. A ibogaína também tem um pouquinho mais de risco cardiovascular, e aí por isso ela é administrada num hospital. Fora isso, são substâncias extremamente seguras. Então, a pessoa não toma remédio todos os dias e não toma remédio sozinha. Só aí você já exclui efeitos colaterais que o uso contínuo de medicamentos pode trazer. Você exclui a possibilidade de dependência química em relação a esse medicamento. O que as pesquisas com psicodélicos estão trazendo é justamente a indissociabilidade entre a administração da substância e o setting. Então não adianta simplesmente tomar a substância, ela tem que estar em um contexto favorável. E aí uma coisa que eu gostaria que ficasse extremamente clara aqui, principalmente se você está buscando uma alternativa de tratamento para si mesmo ou para alguém que você conhece, para alguém que você ama, é o seguinte: os psicodélicos não fazem nada sozinhos. Eles não curam ninguém. Não é uma iluminação instantânea. A substância é apenas uma parte da experiência. Ela é completamente indissociável do set e do setting. Então, se você está procurando uma cura para algum adoecimento psíquico, né, uma depressão, um estresse pós-traumático, eu realmente aconselho fortemente que você procure profissionais para te acompanhar nisso. A psicoterapia assistida com psicodélicos ainda não é regulamentada, então ainda não existem profissionais que façam isso legalmente, mas eu tenho certeza que se você conversar com algum psiquiatra com a cabeça mais aberta, algum psicólogo, né, que tem ali alguma abertura para isso, eles vão saber te orientar melhor e vão te dar algum suporte para você ter essa experiência. Eu não estou dizendo que você só pode tomar psicodélico no contexto terapêutico. Não é isso. Mas se o que você está procurando é uma cura para um adoecimento psíquico,
é melhor que você vá nos profissionais que trabalham com isso. Principalmente porque é arriscado. Se você tem algum problema sério e toma um psicodélico sozinho em casa ou com alguém que não saiba te acompanhar, sem um suporte, essa experiência pode ser traumática. Do mesmo jeito que você sente intensamente todas as coisas boas e todas as transformações, experiências místicas mais elevadas, você também sente com muita intensidade as experiências que são mais difíceis. Então, cara, recomendo cautela, não é brinquedo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do artigo do Eduardo Schemberg, que é um artigo muito bacana de revisão dos estudos com várias substâncias psicodélicas, e ele aprofunda nessa discussão sobre as mudanças paradigmáticas que esse tipo de estudo tem causado na nossa área de saúde. Esse é meu primeiro vídeo, eu estou fazendo esse canal para compartilhar as novidades científicas e terapêuticas do mundo dos psicodélicos. É uma infinidade de assuntos interessantes. Então, para mim, seria muito legal saber o que vocês querem saber primeiro. Bom, se você achou esse vídeo útil, importante ou relevante de alguma maneira, peço que você curta, compartilha, se inscreve no canal e deixa nos comentários aí o que você quer saber. É isso, obrigada e até a próxima!